Deise Amarilho é enfermeira, professora, deputada distrital por Brasília e defensora do SUS. Bora pro papo que tá muito bom. Saudações cafezistas, aqui é o Mustafaga. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do La Cafeteria Podcast. O episódio de hoje com a deputada Deise Amarilho. Acertou. Hoje um episódio bem legal, a gente vai falar muito sobre Brasília, principalmente, sobre a política local. Mas antes, claro, o nosso Apoia-se. apoia.se/Mustafaga. Desculpa, errei, Henrique. Nem é Mustafaga, é La Cafeteria. @La Cafeteria no Apoia-se. Pelo valor de um cafezinho por mês, você apoia o nosso projeto, apoia o podcast, as lives, os vídeos, enfim, tudo que sai no nosso, na produção de conteúdo. E, mais uma notícia também importante, que a nossa roda de leitura desse ano já começou. Na verdade, a primeira é em março, mas já foi divulgada toda a lista dos livros, dos quadrinhos que nós vamos ler durante o ano. Tem Maus, Persépolis, caraca, tem muito livro bom. Tem... Quer saber? Vai lá no Instagram, @lacafeteriacriativa_, dá uma olhada na lista. Essa é a oportunidade perfeita para você começar a sua rotina anual de literatura, muito importante. E é isso aí, recados dados. Deise Amarilho. Caraca, você tem uma bio extensa, né? Fez muita coisa, né? Mas eu vou deixar claro para você se apresentar. E aí, tudo bem? Tudo jóia, adorei aqui. Obrigada pelo convite. Primeiro porque gosto de falar, né, como professora e enfermeira, e gosto de um café, então já me senti em casa aqui no La Cafeteria, Muxi. Muito obrigada pelo convite, viu? Valeu, eu que agradeço. Eu te perguntei se tá tudo bem, mas é uma pergunta bem difícil agora, né? Eu costumo brincar que a gente tá em guerra por fora, mas temos que estar em paz por dentro. Eu acho que isso descreve até o que eu tô sentindo. É mesmo? Você consegue... a gente vai chegar nesse ponto, mas você consegue, diante dessa situação toda, ainda encontrar um momento de tranquilidade ou o cenário não é muito para isso? Eu acho que a gente precisa. Se a gente não tiver... Eu acho que o que garante isso é a gente estar bem com a gente mesmo, com a nossa família. E fazer as coisas sempre com uma coerência daquilo que a gente acredita. Eu acho que fazendo isso, a gente consegue manter essa certa paz interior, né? Agora, estamos vivendo de guerra, né? Eu acho que cada ano, cada dia é um momento muito difícil pra gente que né, assim, brasiliense, ama Brasília e ama o Brasil, né? Tá tudo realmente muito difícil. Verdade. Tá muito difícil. Mas, bom, pra gente começar e até pro pessoal te conhecer melhor, o público que me acompanha não é majoritariamente Brasília, então a política daquela, assim como todos os estados, é muito segmentada. Eu queria que você se apresentasse, falasse da sua trajetória, porque você é enfermeira. Sou enfermeira. E eu vi no teu Instagram que você já foi de tudo, vendedora, marmiteira. Fui. Que seu apelido é Boca de Cebola. Eu vi um monte de vocês viram isso. Tá vendo as contas? Tá lá no Instagram. Tá vendo? É isso. Eu gosto de cantar, gosto de esporte, mas é isso. Assim, eu cheguei em Brasília com 2 anos de idade. Eu vim de Belém do Pará. Meu pai é paulista e minha mãe é carioca. E quando eu vim, meus pais já estavam divorciados, né? Então, a cidade de Brasília nos abraçou. E a gente veio com aquele sonho, aquele desejo de todo brasiliense, que toda pessoa que vem para Brasília, né? Chega aqui de reconstruir. Era uma cidade que estava sendo construída. E eu vou te falar uma coisa. Amo o Distrito Federal, sou muito barrista mesmo. Eu costumo brincar com os meus alunos, que eu dou aula para cursinho, em preparatório online. Eu falo, gente, Brasília é o céu mais lindo do Brasil. Sim, a gente não tem mar, mas o nosso céu é um mar. É verdade. E cheguei em Brasília, né, assim, a gente, com o passar do tempo, aconteceram algumas coisas na minha família e eu acabei, com 15 anos, descobrindo que eu queria ser enfermeira. E foi uma opção... Foi a minha primeira opção. Então, eu não fiz enfermagem porque eu não tinha... eu queria fazer outro curso, né? Não, eu quis ser enfermeira. E a minha relação com a enfermagem é uma relação... A profissão, né, a enfermagem, ela fala muito do cuidado. E eu acabei que na minha família, eu fui levantada para ser a cuidadora da minha família. Então, muitas coisas aconteceram na minha vida
que me levaram a me colocar nesse lugar de cuidar, né? Então, minha mãe passou por vários problemas, desde alcoolismo, violência doméstica. A gente teve muitas dificuldades financeiras, por isso que eu acabei fazendo de tudo um pouco, né? Então, fui realmente cobradora de lotação, eu fazia aquela linha, né? Que era Guará 2, Parque Shopping Bandeirante, vamos adiantar o troco e a descida. Você era a gritadora mesmo. Era, Legal. e era aquelas combinhas, Aham, sei. que não é aquelas chique que veio depois, não, numerada, era Aquelas vans mais bonitonas, não, né? era aquelas combinhas antigas, né? Sei. E eu muito bonita, só que não, né? Com os dentes assim, não fechava a boca, as pernas tortas, e, né? Usava aquela pochetezinha de cobradora, né? Então, pessoal, vamos apertar aí para caber mais um, vamos facilitar aqui para cobradora. Então, fiz de tudo um pouco. Fui panfleteira, tem até uma coisa que eu costumo brincar, que as pessoas falam, desde você para no semáforo para pegar panfleto. Aqueles panfletinhos. Aí eu falei, gente, vocês não sabem o que é ser panfleteira. Trampo, né? E se você distribui a mais, o cara que é coordenador já conta, você não recebe a diária. Então, eu pego mesmo, entendeu? E já fiz tudo um pouco. A gente já vendeu marmita, já... E assim, era uma forma de eu ajudar a minha mãe, né? E aos 15 anos eu descobri que eu queria enfermagem quando eu vi a diferença. Eu queria ser profissional de saúde, menos dentista, que eu morro de medo, tá? De dentista. Somos dois. E eu tenho um pavor de boca, eu morro de medo, sofri muito, porque né, eu usava aquele aparelho que vinha pra cá. E aí, só tinha enfermagem na Universidade de Brasília. Não existia nenhum curso, nem nas faculdades privadas. Era ou medicina ou enfermagem? Só tinha enfermagem, o curso de enfermagem na Universidade, da UNB. O curso de enfermagem, Só. entendi, certo. Ele não tinha, por exemplo, em nenhum outro local, mesmo que fosse particular. Hoje tem vários cursos de enfermagem, todas as faculdades particulares, acho que né, a maioria tem o curso. Que sim. Mas eu também não tinha dinheiro, né, para fazer o curso particular, né? Então, eu comecei a estudar muito. Estudei no GG do Guará, estudei no Elefante Branco, que é um patrimônio... Nossa! Um patrimônio de Brasília. Não é? Sim. Então, eu estudei no Elefante Branco 3 anos, na verdade. A 7ª, 8ª é o primeiro ano. E eu estudei muito para passar na Universidade de Brasília, muito. Eu estava, 10, 12 horas por dia, sabe? E, graças a Deus, no meu segundo vestibular eu passei. Eu terminei o segundo grau, prestei e não passei. Aí a minha mãe falou, olha, você tem 6 meses para passar na universidade, senão você vai estudar, você vai trabalhar. Ai, meu Deus, eu tenho que passar. Então, eu estudei muito, graças a Deus eu passei. Depois eu vi que sair da UNB era mais difícil que entrar. Finalizar ela já é uma outra aventura, né? Porque assim, a UNB, assim, não é qualquer pessoa que consegue fazer a UNB, ainda mais um curso que você tem que estudar o dia inteiro, você não podia ter outro emprego, né? E assim, eu falo isso, mas não é assim para as pessoas, coitada da Deise, não. É para dizer que todo mundo tem chance, assim. Apesar de eu não acreditar na questão plenamente da meritocracia, porque não é tão simples assim. As pessoas que têm mais dificuldade, elas nunca vão ter a mesma facilidade, né? E eu dormia na biblioteca da universidade, porque eu não tinha dinheiro para ir voltar. Eu passava muita necessidade, até para tirar uma cópia para estudar. Então, meu primeiro livro eu comprei com 1 ano depois de formada, né? Mas eu vi durante o curso que era o lugar que eu estava, era onde eu queria estar, porque eu me apaixonei pelo curso mesmo. Então, assim, hoje eu falo que eu estou deputada, mas o que eu sou mesmo é enfermeira. Que legal. Bom, você como deputada... Desculpa, eu tenho que falar senhora. Não, porque eu sou muito jovem. É porque... Eu até falei... Sim. Sim. É porque eu falei com alguns amigos. Eu nunca gravei nada com político, com um deputado. E a primeira conversa, não conversa formal, né? Gravação, foi com o Fábio Félix. Sim. E eu fiquei assim, eu olhava pra ele e falava, Fábio, como que eu te chamo de senhor? Eu não sei nem como conseguir tratar dessa forma. Posso falar como você? Com certeza, ótimo. Com certeza. Deise, então assim, você falou da enfermagem e eu imagino que essa seja a sua principal luta dentro da política, né? Pela categoria, né? Foi. Eu vi muitos vídeos seus, muitos artigos também sobre a PEC do teto e, enfim, do piso salarial. Sim. Como que isso tá rolando lá dentro? Porque é um negócio que tá mexendo muito lá, tá tendo muita repercussão, né? E tudo mais. E eu vejo que alguns políticos trazem uma preocupação que eu, como completamente leigo, não entendo muito bem. Até queria saber um pouco mais em relação ao piso também para os funcionários de rede privada. Como que exatamente tá acontecendo todo esse caminhar dessa PEC e principalmente para
pro futuro da vida dos enfermeiros? Múcio, eu até assim, vou pedir licença para voltar um pouco, porque assim, o que fez eu entrar na política foi essa luta da enfermagem. Uhum. E quando eu comecei a entender o porquê que a gente lutava por um piso há mais de 50 anos, porque desde Café Filho, onde a enfermagem nasceu, a gente já nasceu sem piso, sem carga horária. Quando eu comecei a entender o viés político disso, o bastidor disso, eu falei, caramba, enquanto a gente não ocupar espaço de poder, a gente nunca vai ter condições dignas, dignidade, respeito. Porque a gente está pedindo muito pouco. Se você parar para pensar, um profissional, enfermeiro, né, que está ali, que tem uma ciência no cuidado, ele, pô, R$ 4.700, pô, é muito para esse profissional, é muito para um técnico que tá ali, né, ali o dia inteiro em cima de um paciente, ganhar R$ 3.000. Então, até a gente estava conversando aqui nos bastidores, assim, que eu não gostava de política, eu não entendia política. E eu me achava super inteligente, porque eu discutia política com a família e comentava, nossa, eu sei política, eu não sabia. Eu não sabia política. E o que me levou para a política foi quando eu fui apoiar uma chapa para o sindicato, porque eu fui presidente do sindicato. E eu fui apoiar porque eu sentia que os enfermeiros, os técnicos auxiliares sofriam muito. E eu via que o sindicato ele não olhava muito para a rede privada, que é onde o pessoal mais sofre. Porque eu vou te contar quanto o enfermeiro da rede privada ganha, acho que você vai se assustar, não sei se você sabe. Quanto? Não. Por acordo coletivo, o enfermeiro que trabalha 44 horas, o acordo do valor do salário dele é feito entre o sindicato dos patrões e o sindicato dos trabalhadores. Certo. Quase R$ 1.800. R$ 1.800? Sim. 44 horas, um enfermeiro formado. 44 horas de Sim. trabalho? Aí, Caramba. eles pagam mais porque tem um pouquinho de salubridade, adicional noturno. Aí, você chega aí, ó, a ganhar 2.000 e pouquinho. Nossa. Esses hospitais lindos, maravilhosos, que mais parecem hotéis, estão com profissionais completamente adoecidos, desgastados, grande maioria mulheres, que precisam trabalhar em 2, 3 empregos para poder dar um pouquinho de dignidade para os seus filhos, numa capital onde tudo é mais caro, onde nós sabemos que nós temos uma renda per capita mais alta, um custo de vida mais alto. E eu falo que a repercussão do piso não é nenhuma consequência só para a enfermagem. Ela é uma consequência social. Se a gente valorizasse os profissionais de enfermagem, nós teríamos mais qualidade de vida e mais segurança. Esses hospitais maravilhosos, chiques, que mais parece hotel, as pessoas não entendem que, inclusive, a assistência prestada está sendo prestada por profissionais completamente cansados, exaustos, adoecidos. E que eles podem cometer, inclusive, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia por estafa. Investir na enfermagem, investir na qualidade. E o mundo inteiro viu isso. Em 2020, Sim. a Organização Mundial de Saúde, ela protocolou, ela anunciou que 2020 seria o ano mundial da enfermagem. O mundo. E a pactuação internacional era para que todos os gestores mundiais, todos os países investissem na enfermagem. Condições de trabalho, salário e, pasme, que investissem na questão política. Eles falaram, coloque profissionais de enfermagem para ocupar espaços de gestão executivo e espaços de poder, ou seja, político. Isso é uma declaração da OMS. OMS, 2020. E aí foi um lançamento mundial, onde foi chamado de Nursing Now, que até a duquesa de Cambridge, né, ela saiu como a embaixatriz da enfermagem do mundo. E isso aconteceu em alguns países começaram a investir mais na enfermagem. E nesse ano a gente ganhou a Covid, né? Então a gente ganhou de presente a Covid. Então o Nursing Now passou no Brasil. Não houve mudança da maneira como os governos, os governantes e a própria população olha para a enfermagem, porque nós somos muito medicalocêntricos, voltado muito na questão muito de hospital, do profissional médico. E a enfermagem aí, então, né, continua com o pires na mão. E essa consequência do como está a questão da enfermagem hoje, a questão do piso nacional da enfermagem, é muito importante dizer que o piso ele é uma busca de mais de 50 anos e que se a gente for ver a história da Câmara Federal, existem mais de 20 projetos que já tramitavam na Câmara e no Senado em relação à busca das 30 horas da enfermagem, porque vários profissionais, inclusive, já têm 30 horas, a enfermagem ainda não tem, e do piso, que é uma taxa, um valor mínimo, que traria uma certa dignidade para a gente poder trabalhar. Certo. Por que isso nunca foi aprovado? Porque nós temos 513 deputados e 81 senadores. E desses 513,
praticamente nunca passou um enfermeiro ou um técnico de enfermagem por ali. Nós temos só uma deputada, que é deputada federal, que é enfermeira, e nenhum senador. Então, a gente começou a perceber que o dono de hospital não quer pagar um piso melhor porque ele vai ter que tirar do lucro. Sim. E se a gente não tiver alguém que fale por nós, ou a gente mesmo para falar, ninguém vai falar. Porque os donos de hospitais, eles pagam campanhas, financiam campanhas para poder eleger pessoas que vão estar ali cumprindo com seus interesses, o que a gente chama de lobby. E isso é natural. Política é poder. Então, a enfermagem também ficou muito tempo distanciada, porque nós somos mulheres, então nós estamos relacionados ao cuidado, isso foi historicamente nos tirado. A questão feminina na política, ela é real. A política é relacionada a poder, a dinheiro. Então, e a questão também da gente se ver como anjo, a população vê a gente como anjo. Política não é lugar pra gente, porque é uma coisa feia, a criminalização da política. Então, o Covid, a gente sofreu tanto. Morreu tanta gente, sofremos tanto, que a gente começou a despertar. Foi quando o senador Contarato, que inclusive era um policial, falando, gente, a gente precisa... Relator, né? Ele, na verdade, ele foi realmente criou o projeto, né? Então, ele protocolou esse projeto. E de lá começou uma luta, mas que não começou ali. Essa luta começou há 50 anos atrás. Inclusive, muitos projetos passaram por todas as comissões da Câmara e do Senado, só que nunca foram votados para votação na plenária. Então, as pessoas acham que a nossa luta é de 2020 para cá, não é. Mas com o protagonismo do Covid, com o sofrimento do Covid, a gente, né? Então, começou naquele ano, assim, essa evisceração dessa luta da enfermagem, né? Mas a Covid, ela não é o suficiente para mostrar como prova da importância da pauta e da importância de uma aprovação dessa pauta? Olha, Muxi, a gente, na verdade, a gente não faz uma guerra, assim, até como sindicalista eu também tinha uma dificuldade, mas eu sempre fui uma sindicalista que sempre apresentava soluções, o problema é a solução. Eu acho que é assim que a gente faz, é política mesmo. E a gente tinha muitas formas e mostramos de várias maneiras a importância, inclusive uma repercussão social que teria a valorização da enfermagem. Os países que colocaram enfermeiros e técnicos chamados em espaço de gestão foram os países que, inclusive, durante a pandemia, se destacaram como menores taxas de mortalidade no país e nos estados. A gente mostrou, a gente gritou, a gente se esgoelou, mas a gente nunca conseguiu ser ouvido. E nem a pandemia, que foi uma coisa mais grave que aconteceu, a gente conseguiu. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega todas as estatísticas mundiais, o país que mais morreu profissional de enfermagem foi o Brasil, do mundo inteiro. Caramba. O segundo lugar tem 3 vezes menos o número de casos. Quando a gente pega isso e a gente vai analisar, friamente a gente já tem uma leitura. Sim. Se morreram mais profissionais de enfermagem no Brasil do que em qualquer lugar do mundo, alguma coisa está acontecendo com esses profissionais. E a gente vive assim, negligenciado mesmo. Hoje os profissionais de enfermagem são negligenciados. E a gente hoje eu falo assim para os meus colegas, nós precisamos sair da nossa bolha e mostrar para a sociedade que a gente precisa de ajuda. Se a população, se o governo não está olhando para nós, que a população olhe. Nós temos uma greve hoje na Inglaterra, onde os enfermeiros estão paralisando os serviços e eles estão conversando com a população. Por que eles estão paralisando? A população está indo para a rua com os enfermeiros. Caramba. Né? Agora, mês passado. E a gente nunca quis parar, porque no momento que o mundo mais precisou dos enfermeiros, os técnicos também que fizeram um trabalho brilhante, os auxiliares de enfermagem, a gente não fugiu do nosso dever constitucional. A gente foi para assistência quando a gente nem sabia o que era um vírus, a gente nem sabia o que era. Não tinha nem previsão de vacina. Vocês eram a linha de frente de algo que vocês não sabiam nem qual era o risco real do negócio, né? E te digo mais, a pandemia, ela também viscerou uma questão muito importante, que é o protagonismo das profissões não médicas. Porque quando a gente tem uma doença onde a gente não tem um remédio que mata o bicho, porque, eu não tenho um antibiótico, eu não tenho um remédio que matou o bicho, o que fez diferença entre viver e morrer foi o cuidado. E nisso nós somos especialistas. A enfermagem, ela faz um cuidado extremamente científico. A gente estuda tudo. A gente, por exemplo, a pneumonia, o médico diz, tem a bactéria,
a pneumonia bacteriana, tal remédio mata. Mas a enfermagem não, ela tem que saber tudo. Se tem alergia, se não tem, se tem mofo na casa do paciente, por isso ele não melhora. Como é que tá a questão alimentar dele responder, como que é feito a mudança de decúbito para poder a secreção não ficar acumulada no pulmão, como que a gente pode... A gente olha tudo, o psicológico do paciente. Então, a gente implementa uma ciência, as pessoas não têm noção do impacto que é uma assistência de enfermagem. Quando você descreve todos esses pontos, a única coisa que me vem à cabeça agora, nesse momento, é aquela cena na Praça dos Três Poderes, dos médicos e enfermeiros protestando. É uma cena bem emocionante, né? Que representa muito. E ao mesmo tempo, a gente viu pessoas indo lá e tentando acabar com aquilo. Eu queria a sua opinião, porque você, como enfermeira e como alguém que luta pela classe, primeiro, o que foi aquele protesto, como sentimento mesmo? Eu sei que não é só a questão salarial, eu sei que tem o descaso completo de N coisas. Falta de EPI, enfim, tudo, né? Foi um caos. Então, aquele momento, quando a gente vê todos aqueles enfermeiros e enfermeiras, médicos e médicas ali, parados e mostrando quanto aquele momento é sério, é grave e a gente precisava de mais atenção. O que aquilo representou para a comunidade de enfermeiros, a comunidade médica e também para a sociedade, na sua opinião? Eu não sei se você sabe, naquele momento eu estava como presidente do Sindicato de Enfermeiro DF e aquele ato foi organizado pelo Sindicato de Enfermeiro DF. A gente estava muito preocupado com a questão dos óbitos, que estava aumentando muito, e a muita dificuldade que a gente tinha em relação às condições de trabalho. A gente estava vendo as pessoas, inclusive, adoecerem psicologicamente por questão de medo, pânico, pavor, muitas mortes. A gente viu muitas mortes. A gente não tinha tempo de pensar nas mortes. E além da gente também estar afastado dos nossos familiares, porque a gente tinha medo de trazer a doença para a família. Quando começou a faltar oxigênio, a gente começou a escolher quem morrer, quem viver. E a gente não conseguia metabolizar aquilo tudo que estava acontecendo. A gente não conseguia emocionalmente lidar com tudo que estava acontecendo. Foi um ato feito por profissionais de enfermagem, assim, liderado pelo Sindicato de Enfermeiro, mas com apoio, inclusive, do Conselho de Saúde do Distrito Federal, na pessoa da Giovânia, que é uma pessoa que também atuou muito do nosso lado. Ali não tinha... eu não lembro de ter médicos, mas assim, a gente convidou, era um ato muito, assim, de profissionais da enfermagem mesmo. Não, assim, enfermeiros? Eu não sabia, era enfermeiros, técnicos e auxiliares. Tá. E muitos, assim, até líderes, assim, de conselhos de saúde, né? Então, a gente teve esse apoio. E a gente organizou o ato. E a gente foi, assim, na ideia de chamar um pouco de atenção, porque a gente precisava muito de se sentir mais abraçado pelo GDF, pelo governo, né, federal, em relação a um pouco mais de coisas que a gente pediu, que não eram coisas também difíceis, porque a gente sabia que era difícil dar algumas coisas, porque o mundo inteiro estava passando por aquilo. Sim. Mas, assim, a questão do apoio, da vigilância, a questão da gente, por exemplo, ter a garantia de que se a gente pegasse a doença, a gente teria morresse, a nossa família poderia ter receber alguma coisa, uma indenização. Tudo isso foi tirado da gente. Tudo que a gente entrava pedindo, insalubridade máxima, foi negado. Então, a gente não se sentia abraçado pelo governo, por tudo. E naquele ato, a nossa ideia era chamar a atenção principalmente da nossa dor, das mortes dos nossos colegas. A gente começou a perder pessoas muito próximas. Colegas de trabalho. E a gente se colocou de branco, a gente levou as cruzes. E na hora que a gente chegou ali, no primeiro ato que a gente fez um outro também no museu. Você estava lá? A gente organizou os dois, assim, a equipe do Sindicato de Enfermeiro, que eu quero até mandar um grande abraço, a gente organizou os dois atos. E quando a gente chegou lá, a gente entrou em silêncio. Era só para chamar a atenção que nós estávamos sofrendo. E era uma forma de homenagear os nossos colegas que morreram. E naquele momento, uma pessoa se aproximou e começou a gritar muito com a Ana Catarina, que é uma diretora do Sindicato de Enfermeiro. E a colega do lado, a gente deu a ordem assim, pessoal, não saiam dos seus locais, silêncio, não respondam. E ele falava muitas coisas, né, chamando assim a gente de coisas muito baixas mesmo, falando que a gente fedia, sim, inclusive, assim. Caramba. Coisas assim bem pesadas. A colega entrou do lado para defender a Ana Catarina e naquele momento essa dela com a cruz, né, rodou
inclusive, o mundo. Sim. Eu não sei se você sabe que isso foi parar, inclusive, fora do Brasil. Sim. Num jornal fora do Brasil. E depois o ato que teve no museu, a gente já tinha tido mais mortes ainda. E a gente fez uma homenagem onde cada profissional lia o nome de um profissional morto e a gente se deitava. E a gente colocou a imagem do nome das pessoas no museu, refletidos no museu. Não sei se você viu esse ato. E um outro ato que a gente organizou também foi um ato que a gente colocou um caixão na frente da Praça dos Três Poderes. E a gente ali colocou algumas rosas em cima. E eu vou falar assim, a gente não fez isso para aparecer. Inclusive, eu nem sabia que eu ia ser candidata. Eu não tinha nem noção que ia ser candidata a deputada distrital. Não era uma coisa que estava no meu plano de vida. Mas era uma forma de gritar e falar para as pessoas assim, olha, nós vamos lutar por vocês até o fim, vocês não morrerem em vão, a gente vai sempre lembrar de vocês. Então, assim, eu fico um pouco emocionada. Sim, imagino. Porque, assim, eu perdi colegas muito próximos. E ver que o piso ainda não chegou é uma dor pra gente, porque parece que essas pessoas morreram em vão. O piso nacional da enfermagem é o direito de uma dignidade, de uma categoria que precisa disso. E eu entrei na política por conta disso. Porque a gente percebeu que de 513 parlamentares, ninguém teve coragem de pressionar o presidente da casa, seja do Senado ou da Câmara, para botar em pauta. E eu falo, se você é um parlamentar que quer votar contra a enfermagem, que tem coragem de votar contra. Mas a gente só queria ter o direito do projeto ir para a plenária, que eu acho que é uma coisa também super errada. Eu acho que se os projetos são feitos naquela legislatura, eles tinham que ir para a plenária. E o parlamentar ele tem que se posicionar, porque ele está ali para defender um ponto de vista. E nós vivemos uma democracia. Mas, Muti, a gente está sofrendo muito. A gente está sofrendo muito. Aonde eu vou, eu falo do piso nacional da enfermagem. E vocês não têm noção como isso é mudar a vida de milhares de pessoas. Nós temos profissionais de enfermagem que pegaram um ônibus para vir para cá. Nós estamos nessa luta há 2 anos desse último projeto. E que ganham menos que o salário mínimo. Tem gente na Bahia que ganha menos salário mínimo. Profissional de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, é um descaso. A sociedade precisa abraçar os enfermeiros. A gente não precisa de palmas. A gente não quer ser lembrado como herói, porque nós não somos heróis. Nós não somos. A gente é ser humano normal. Vocês estão exercendo a profissão que vocês... E a gente... Sim. E são, assim, na grande maioria, mulheres que trabalham em casa, que trabalham lá, que dão a sua vida. Cara, o profissional de enfermagem é o primeiro profissional que o paciente vai ver, o último que ele vai ver. A pessoa que está ali o tempo inteiro. Sabe? No nascimento, eu sou enfermeira obstetra, também sou especialista em saúde coletiva e estratégia de saúde da família. Então, nós estamos ali, nós seguramos a atenção primária de saúde, nós estudamos gestão. Mais que outros profissionais, inclusive, a gente sabe de gestão, a gente sabe como tocar um hospital, como tocar políticas públicas, a gente faz protocolo de hanseníase, tuberculose, infecção sexualmente transmissível, a gente trata... pressão alta, a gente trata diabetes, a gente sabe fazer isso, a gente toca o pré-natal, a gente toca a assistência à criança até os 2 anos, a gente prescreve. A gente prescreve com fluxogramas, com protocolos. E muitas vezes, por causa de nichos, tiram isso de nós e prejudicam a própria população. Mas isso... agora é algo que eu comecei a pensar aqui. Eu tenho críticas muito grandes em relação à política do teto de gás. Geral, né? Eu acho que em muitos pontos a economia ela perde muito coração ali em cima disso, né? E depois de uma pandemia toda, para mim é quase que injustificável. Se você acha que foi assim que a saúde foi tratada esse tempo todo, esquece que são vidas, esquece que são famílias, esquece que é a enfermeira que está lá na linha de frente, sofrendo tudo que essa pandemia terrível pode vir a causar, e a gente tem que se preocupar com o orçamento, a gente tem que se preocupar com a grana. Qual é o nível de negligência real que aconteceu? É um nível até um absurdo perguntar isso. Não, é um nível revoltante. Eu costumo brincar que eu entrei na política por revolta. E assim, eu não falo da revolta feia, eu acho que é a revolta que faz a gente acordar e falar, caramba, eu
bebi aquele comprimido do Matrix, meu mundo se abriu, política é isso. E eu tenho raiva disso, então, caramba, a política deveria ser a ciência do bem comum. A gente vem uma negligência porque nós temos que entender que a política, ela expressa interesses. Então, só vai ser valorizado aquilo que é interessante. O interessante é poder e dinheiro. Então, quando eu falo de lobby, é verdade. O Piso Nacional da Enfermagem, ele passou pelas 2 casas, foi aprovado, foi sancionado. E depois, a Confederação Nacional, que são os patrões, os donos dos hospitais, entraram com uma liminar, pedindo para o STF derrubar o piso porque não tinha fonte de custeio. Quem disse que não tinha fonte de custeio foi o dono de hospital. Foi o grupo que mais enriqueceu na pandemia. Você viu aqui no Distrito Federal, os hospitais, eles expandiram, eles abriram. Os lucros foram exorbitantes, nunca vistos. Será que eles não tinham dinheiro para pagar 4.700 para um enfermeiro, 3.500, 2.000 e pouco para um técnico? Então, ele expressa interesse. Quando a gente fala, e a gente vai vendo a história, nós tivemos congelamento, gente, na saúde, na educação de 20 anos. Quando a gente pega, a gente fala de orçamento, que a gente entende que o orçamento ele é encaminhado e ele fica naquela caixinha e quem executa é o executivo, nós sabemos que só vai ser executado quando tem interesse. Então, existe sim uma negligência com quem mais precisa. Hoje a política ela não é feita para as pessoas que precisam. A política ela é feita para interesses de alguns grupos, essa é a realidade. E eu vou ser muito sincera com você. Acho que vai ser muito difícil mudar. Acho que era o maior medo que eu tinha de ganhar, era não conseguir fazer muita coisa, mas eu vou trabalhar muito para fazer. Mas eu acredito que isso talvez demore muitas décadas para mudar, porque a população não entendeu o que é política. Quando eu dou aula para, às vezes, uma sala de 300 pessoas, e às vezes eu pergunto para meus alunos, quantos deputados federais são? A gente não sabe. Quantos deputados distritais são? Não sabe. Qual é a função do executivo legislativo? Qual a diferença do Senado para a Câmara? Nós não sabemos. Nós não estudamos isso, porque eles querem que a gente não estude. Eles querem que a gente não saiba. É por isso que eu defendo que a gente tem que estudar política na escola mesmo. Não é política partidária não, gente. Eu não estou falando de partido. Eu estou falando de função. Porque o conhecimento liberta. Com certeza. Então, essa questão do orçamento, você está certíssimo. Isso é uma questão. E hoje, o piso está suspenso. Aí, foi toda uma saga, tá? Uma saga. Aí a gente aprovou a lei, sancionou a lei. Os donos de hospitais, não tem recurso, entrou com a liminar. Aí o Barroso suspendeu. Depois nós vamos brigar para colocar na Constituição. Aí foi outra luta. Aí nós conseguimos, nós aprovamos uma emenda constitucional. O piso nacional da enfermagem é um direito na Constituição, que é a carta magna do nosso país. Aí a gente, caramba, mês Agora que vem foi. vai. Aí as colegas pediram demissão, ficaram um emprego só. Falei, nossa, agora eu vou ter um emprego só, 44 horas, eu vou ter vida. Aí, não, gente, mas essa emenda não diz de onde vai vir o dinheiro. Aí a gente começou outra briga. Mas isso não tem projeto? Não existe? Tem. Aí a gente fez. Foi toda uma luta. Federação Nacional, Sim de Enfermeiro, a gente participou de tudo. Aí a gente teve alguns parlamentares que ajudaram muito a gente. Desde o Contarato, a gente teve realmente a Carmen Zanotto, que é enfermeira, a Alice Portugal. Muitos compraram a ideia e fomos atrás do recurso. Aí a gente foi atrás do recurso. Aí a gente fez outro projeto de lei e foi atrás do recurso. O recurso, inclusive, dos filantrópicos e da rede pública. Conseguimos. Hoje nós temos um projeto que, inclusive, foi já sancionado. E a gente falou, agora o Barroso vai derrubar a liminar. Não, Muxi, não derrubou ainda. Por quê? Meu Deus, que pesadelo desse. Tô falando. Aí, eles falaram o seguinte, tá, agora tem o projeto, mas não tem uma emenda para saber de onde vai vir o dinheiro. A gente foi atrás da emenda. Gente, é uma novela mexicana. Quando a gente agora pensou que resolveu, porque se o problema que a gente pensa é a rede SUS, a rede pública, agora a gente está mostrando, o superávit vai vir, tem uma programação de como vai acontecer. Foi um projeto muito bem feito por, inclusive, um especialista em orçamento, né? Que é um deputado que era um especialista em orçamento. Conseguimos. Aí, não derrubou a liminar ainda, tá? A gente pediu uma audiência com o Barroso e ele falou que, por enquanto, não vai suspender. Sabe quando vai suspender? Quando a rede privada não tiver que tirar do dinheiro do lucro deles para pagar 4.000 e pouco para o enfermeiro, 3.000 e pouco. Porque sabe o que eles estão pedindo para poder aprovar o piso da enfermagem? Para desonerar a folha de pagamento e diminuir o imposto sobre os trabalhadores. Então, eles não querem perder R$1. Então, a gente ainda vai ter que ser bonzinho e lutar para que um projeto que beneficie os grandes empresários trilionários não tenha
essa oneração na folha de pagamento. Agora, como que nós vamos fazer isso? É só para o profissional de enfermagem? Não. Aí vai desonerar a folha completamente. Então, eles vão ter talvez mais lucro em cima da enfermagem. Você tá entendendo a gravidade do que eu tô falando? Eu entendo, e eu tenho uma dúvida em relação a isso. Quando se trata de orçamento, que você falou, existe um projeto, isso é pautado, isso está escrito. Sim, do Mauro Benevides, deputado federal. Obrigada, deputado Mauro. Quando chega no momento de escolha, né, da distribuição de um orçamento, o problema está na distribuição entre as categorias, saúde, transporte, segurança, o que for, ou não? Ou o problema é o lobby lá dentro mesmo e esse conchavo que tem ali dentro com os empresários? Aonde está o real problema na parte da distribuição da distribuição desses orçamentos? Na verdade, o que eu vejo assim, que acontece em todas as casas legislativas hoje, né? A questão da importância e dos lobbies que faz a pressão no executivo. Quando a gente pensa na distribuição do orçamento, a gente tem que entender que quem é dono do orçamento é o executivo. Ele tem o poder, tanto que muitas coisas eu não vou poder fazer como deputada distrital, porque o meu ordenamento jurídico, apesar de legislar, ele legisla pouco até. Porque eu não posso mexer em aumento, eu não posso mexer em reestruturação de carreira, plano de cargos e salários, criar categoria nova, não posso fazer nada disso. Quem faz isso é o executivo, ali o Buriti, do outro lado da rua. Mas eu tenho um dever de fiscalizar. Então, o que acontece, que muitas vezes atrapalha muito a política, que atrapalha nessa questão para onde vai esse recurso, é a questão da força e da negociação política. Então, por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, a gente vê muitas vezes o legislativo sendo um puxadinho do executivo. Então, isso é real. Então, olha, eu tenho aqui uma força política, mas eu preciso me manter no poder e para isso eu preciso estar em contato com o executivo. Então, o executivo, me dê aqui, né, uma secretaria, uma administração, e eu vou trabalhando, e a gente vai conversando. E nisso, você acaba não criando uma independência entre os poderes, porque tem muita coisa envolvida que não é só o interesse da população, né? São interesses de nichos mesmo. Então, para a gente conseguir fazer isso, eu acho que tem que ter uma metanoia, inclusive social, onde as pessoas não podem esquecer em quem votaram. As pessoas elas têm que cobrar. Eu votei. Então, quem você votou? A gente teve a eleição há pouco tempo. Talvez a gente pergunte para algumas pessoas em quem elas votaram para deputado federal, distrital e senador, elas não lembrem. Elas não sabem, sim. Então, assim, a gente precisa brigar pela independência dos poderes para que quando a gente for brigar por alguma coisa, por exemplo, eu sou enfermeira, eu vou brigar pela enfermagem como todo, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Mas talvez o meu alinhamento com o governo, minha força política, não seja tão boa como alguns deputados, porque eles estão ali dentro da base, isso tudo faz diferença. Sim. E olha que eu estou no bloco, inclusive, com os meninos do PSOL, mando um abraço para os meninos, mas eu sempre falei e vou falar. Eu não sou política, eu sou enfermeira, sou profissional de enfermagem, sou professora e a minha política sempre vai ser baseada naquilo que eu acredito e no diálogo. Então, não vou ser oposição por oposição, eu sempre vou transitar no sentido de estar o melhor para Brasília. Mesmo que seja contra a minha vontade, se for o melhor para a maioria dos brasilienses, eu vou fazer, porque eu também entendo que agora eu não sou só presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Eu sou uma deputada que representa o Distrito Federal. Você representa o estado todo, no final Com certeza, e vocês Sim. podem contar comigo. A gente fala muito da enfermagem, não é só enfermagem. Os profissionais de saúde estão muito abandonados. Então, eu vou ser a deputada que vai lutar pela saúde, mas não é pensando assim, desde que dar aumento só para os profissionais de saúde, a população não, gente. A gente tem que entender que a gente melhorar a qualidade de trabalho dos trabalhadores de saúde vai repercutir num SUS melhor para todos, porque a minha família é usuária do SUS. Então, eu sou uma parlamentar agora do DF. Então, podem contar comigo, porque a minha vontade... Você fala assim, Deise, qual a sua maior vontade como parlamentar? É dar voz e vez a quem não tem. Então, se o projeto é bom, se é para Brasília, se é para, sabe, para defender as pessoas, as mulheres, quem mais precisa, eu sempre vou abrir o gabinete para nós fazermos projetos juntos. Empoderar as pessoas. Eu não tenho medo de empoderar as pessoas, lideranças, sabe? Por quê? Porque... Eu estou aqui, eu não sei se eu vou continuar aqui. Sim. Né? Falando em SUS, eu sei que você é uma grande defensora do SUS. E nós estamos tendo pela primeira vez uma mulher, né, como ministra, a Nícia Trindade. Isso. Que é uma cientista, uma pesquisadora da Fiocruz. É da Fiocruz, né? Sim. E como que é agora ter uma
além de uma mulher ter uma pessoa tão especialista no assunto, num ministério que tranquilamente deve ser o ministério mais importante dos últimos anos, né, por todos os fatores. Logo depois que a gente teve aquele desastre chamado Pazuello. E eu não tenho papas na língua aqui, brincadeira. Mas sim, aquele desastre que nós tivemos. Desabafa, amor. Esse é o momento, porque não é todo dia que eu tenho uma parlamentar e que eu posso conversar. Mas, assim, qual é o sentimento? É esperança? É uma fagulha de talvez vamos por um caminho melhor agora em relação à saúde? Porque tudo que você falou aqui para mim agora não é nem 1% de todos os problemas envolvidos na área da saúde, né? Então, o que representa hoje ter uma pessoa como ela dentro de um ministério dessa pauta tão importante? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Se eu pudesse falar em uma palavra só, é esperança. É esperança. E, assim, a gente sentiu muita falta, principalmente como, assim, trabalhadores da saúde, a gente que entende de saúde. Eu sou, inclusive, professora de imunização, né? Amo essa pauta, essa matéria. E a gente vê como a gente ficou num negacionismo, num descrédito científico, né? Que foi o que mais fez a gente se revoltar como profissional de saúde, né? Então, eu perder colegas que a gente perdeu e que a vacina talvez pudesse ter evitado muitas mortes, eu acredito sim, poderia sim, se tivesse, né, a gente chegado mais cedo pra gente. Então, você ter uma cientista e ter uma mulher, pra gente é uma coisa icônica, é uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel, né? Por ser mulher também, né? E por essa questão que você falou do currículo dela. E eu queria até agradecer, porque ela tem falado, inclusive, sobre o piso nacional da enfermagem. Ela já teve 2 declarações e ela disse que até pediu desculpa para as outras categorias, falou, nós vamos trabalhar com todas as categorias, mas nós temos uma sensibilidade em relação à pauta da enfermagem, que é uma luta antiga da enfermagem e que nós sabemos que nós precisamos pagar o piso nacional da enfermagem, porque o projeto, inclusive, original era com valor maior. E tudo foi pesquisado, trabalhado e feito em acordo com os trabalhadores para chegar nisso que a gente acha que é o mínimo. Eu não sei se vocês conseguem entender a sociedade que R$ 4.700, R$ 3.500 é muito. Então, assim... Eu acho que para qualquer pessoa que já ficou num hospital... Na vida, que teve qualquer tipo de tratamento por uma enfermeira, não consegue entender o porquê isso não foi aprovado. Exatamente. Até hoje. É um absurdo. É isso mesmo. E assim, a nossa preocupação, e a gente precisa entender que um dever, isso é dever do parlamento é fiscalizar. E nós estamos tendo acesso, a gente tem um bom trânsito na Câmara Federal, acho que o piso nacional, inclusive, aproximou-se de enfermeiro DF dos parlamentares federais, apesar da nossa atuação ser muito DF, a gente teve um trabalho muito conjunto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores, com a Federação Nacional dos Enfermeiros, e por estar em Brasília, a gente protagonizou muito a luta. Então, o enfermeiro foi para a porta dos hospitais privados do DF, falar sobre o piso, conversar com a população. Nós não quisemos fazer paralisação nem greve, a gente fez uma paralisação de 1 hora para conversar com a população. E o que eu quero dizer é que hoje nós sabemos que o Ministério da Saúde, o que a gente viu, que inclusive eu participei de uma reunião da transição com os ministros que estavam na transição, agora no final do ano, eu estive presencialmente ali na OPAS e a gente, né, teve uma reunião com os ministros, a nossa preocupação do que está acontecendo, porque hoje nós sabemos que o Programa Nacional de Imunização está destruído, está sem orçamento, a gente falta orçamento para medicações, coisas básicas, programas básicos. Então, eu estou muito preocupada. Eu acho que a nossa colega vai ter um grande desafio e vai precisar muito de apoio dos outros ministérios, de especialistas de orçamento, dos trabalhadores, porque nós estamos pegando um ministério, assim, realmente... A transição realmente é assustadora, como dizem? É muito assustadora, principalmente alguns programas primordiais para que a gente possa tocar a saúde pública. E quando a gente fala o SUS é brilhante, o SUS é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Mas a falta mesmo de comprometimento que passa pela questão do interesse político fez com que o SUS ele não tivesse, ele está completamente desfinanciado. O SUS ele é uma instituição sucateada. Que está na UTI. O SUS está na UTI.
E o SUS é um patrimônio dos brasileiros, né? Então, eu acho assim que ela vai ter um grande desafio, mas eu acho que ela é uma luz, é uma pessoa preparada para isso. Então, eu acho que esperança, a palavra é esperança. Pois é, eu fico desesperado. Bom, você falou sobre rapidamente, sobre também vacinação. Até agora, na capital federal, capital do país, a gente está com 6, 7 meses já parado na mesma faixa etária da vacinação da Covid. Eu não faço ideia quando que eu vou tomar essa 4ª dose, que eu tô na esperança, viu? Meu bracinho tá aqui pronto, tá? Se puderem agilizar. Mas o nível de descaso da vacinação infantil também Sim. é um absurdo, mas o que eu te pergunto existe uma esperança de mudança rápida? Ou o nível do problema é grande o suficiente para a gente ter... Não, tenha paciência, porque tem muita coisa para resolver ainda. Tem. A gente precisa reconstruir o país. Eu não tenho isso... Assim, a minha esperança, ela existe, ela é real. Mas eu não acredito que seja uma tarefa fácil, uma tarefa de alguns meses. Eu acho que a coisa é tão grave. Eu vejo assim... Eu vou falar uma coisa assim muito pessoal, tá, Muxa? Assim, independente de ideologia política, eu amo minha cidade, eu amo meu país. E assim, eu acho que nós temos que ter uma construção, inclusive social. Me assusta muito algumas coisas, porque eu sou democrata até o meu último fio de cabelo. Muito. Eu tenho até uma certa dificuldade, porque assim, eu nunca fui militante partidária. E eu entrei na política sem uma história de militância. Eu não vim, assim, numa construção coletiva do que é política, do que é questões programáticas políticas, questão partidarismo mesmo. Eu não foi uma construção da minha vida, na minha trajetória política. E eu acho que, assim, a impressão que eu tenho, assim, a dor, vendo tudo, inclusive, que aconteceu, é que parece que nós estamos doentes socialmente. Então, eu acho que vai ser uma transição muito complicada, assim, e a gente precisa estar aberto para uma reconstrução realmente democrática, independente de que tenha vencido, porque eu tenho muita dificuldade, né, com os extremos. Então, não vai ser fácil, mas a gente precisa apostar em algumas coisas que são primordiais. Então, o que é primordial? O primordial é a gente prezar pela democracia, sim, porque sem democracia ninguém vive. É primordial a gente investir na saúde porque está muito ruim? Sim. Isso se reflete, a questão que eu estou falando é estrutural, social, ideológica, ela se reflete, por exemplo, em um dado que eu vou te falar. A gente nunca teve uma cobertura de vacinação como, por exemplo, paralisia infantil tão baixa na vida. É assustador isso. Desde que a gente conseguiu erradicar a paralisia infantil no Brasil, eu nunca vi isso como enfermeira. Nós chegamos a ter 55% de cobertura, onde a gente tinha 98%, 99%. O medo de varíola. Onde? Quando que nesse ano a gente ia falar sobre doenças erradicadas por conta de vacinação? É uma coisa surreal. É loucura, sim. Surreal. E eu, como enfermeira, fico assim, abismada, porque isso é uma questão que eviscera uma doença social que nós estamos vivendo. Isso é um dado. Então, a gente precisa muito que os profissionais de saúde façam e cumpram o seu papel no sentido da assistência, de focar nisso, da gente ter respeito, porque muitas pessoas polarizam, seja você da segurança da saúde, então a gente precisa mudar um pouco a fala. A gente até estava conversando com os colegas na Câmara, agora, né, toda a situação que aconteceu, que a gente tem que tomar até cuidado como a gente se posiciona. Porque se a gente começa a falar o que aconteceu, é isso, é direita, é esquerda, a gente parece que vai alimentando mais, porque a gente quer ter tranquilidade de sair em Brasília. Assim, Muxa, o que a gente presenciou, eu estava numa chácara no domingo, só com a minha família. Eu chorava, assim, pelo que eu estava vendo, porque aquilo para mim me doeu tanto, não é só doer, assim, o que a gente estava vendo da destruição. Tudo que representa, né? Doía, assim, eu como brasiliense, como enfermeira, é como se fosse uma agressão. Eu falei, meu Deus, isso é uma agressão à brasileira, como estão vendo a gente fora, e a gente vendo os outros países comentando sobre o Brasil, comentando o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, que vergonha mundial. Entrando nessa pauta, a gente... Eu acho que eu tenho um pouco de culpa nisso tudo. Eu vou te explicar o porquê. Porque todas as vezes que eu tentei fazer... Eu não acredito, não. Já te falei que eu fiz Muay Thai 8 anos. Eu fui atleta de Muay Thai. Mentira! Treinei lá na Cerrado. Na Cerrado. Com o Vicente, que tá lá no UFC e tudo mais. Caramba, hein? Eu sou do mestre Gui. É o Muay Thai mais do Guijin.
Pessoal, antes que faça um corte disso, deixa eu me explicar. É porque no dia 12, quando teve aquele problema todo, Sim. eu tava jantando lá no Brasília Shopping. Ah, Aí, e eu saio muito pouco. Depois da pandemia, eu fiquei meio... Eu e minha esposa, a gente é bem recluso, assim, de muita coisa. Mas era o aniversário de um amigo, e a gente, não, vamos lá no restaurante. Eu falei, vamos, tá, no Brasília Shopping. Eu não fazia ideia do que ia acontecer. Aí a gente tá jantando no restaurante, de repente, eu abro o Twitter. Pô, tá rolando um negócio, né? Peraí, aqui não é o Brasília Shopping? Do lado do Brasília Shopping tava rolando aquele negócio todo no dia 12 de dezembro. sim, eu Aí lembro. prenderam a gente dentro do shopping, fecharam a porta do restaurante, a galera invadiu. Foi um terror, foi um caos. Meu Deus. Nesse dia eu falei, eu acho que vou ter que lutar pela minha vida. Eu comecei a me desesperar, porque eu não sei qual é a real intenção dessas pessoas. É verdade. Na verdade eu sei, mas enfim. E aí, de domingo agora, nesse problemaço de domingo, eu combinei com os amigos, falei, vamos almoçar lá no Mané? Aí, vamos. Aí a gente chegando, eu falei, ué, o que tá acontecendo? Esse tanto de gente. Aí a gente foi embora. Aí eu tô agora com uma superstição que qualquer coisa que eu combinar com meus amigos vai começar em algum problema. Não, já que você é tão recluso, fica em casa, pelo amor de Deus. Eu acho... Você tá que nem eu indo pro plantão. Quando eu chegava no plantão, o pessoal dente a Daisy. Aí eu já sabia que ia ter problema no plantão. E você Pois tá é. igual eu. Acho que eu tô trazendo azar de alguma forma. Mas, bom, eu não vou nem chamar de protesto isso. Ato golpista, terrorismo, enfim, todos esses outros nomes. Eu acho que a gente nunca passou na história do país uma situação, uma agressão à nossa democracia tão delicada, assim, porque não foi só a destruição do patrimônio, foi muito além disso, né? E eu queria que você pudesse me falar um pouco sobre o que aconteceu em relação também a outros parlamentares. Eu sei que já tem uma CPI sendo montada em cima de tudo isso. A gente teve a exoneração de, enfim, diversos servidores, a polícia, o afastamento do governador. Como que foi todo esse momento? Eu acompanhei tudo pelo Twitter, por todo mundo, né? Pelo que a mídia estava falando. Mas eu queria saber de você, como parlamentar, que agora está em cima disso aí também. Sim. Como é que foi esse dia? Nossa, mas eu acho que eu também sou culpada, porque na minha vez, eu acho, assim, eu fico até pensando, porque quando eu assumi o Sindicato dos Enfermeiros, eu lembro que a primeira palestra de congresso que eu fui fora de Brasília, o palestrante falou assim: vocês estão no momento mais delicado do sindical dos últimos 30 anos. Nunca teve tão ruim para o sindicato. Eu falei, nossa, obrigada, senhor, né? Que ótimo. Que ótimo, maravilhoso. E aí, agora, né, a gente assumiu tem 10 dias, né? Então, eu acho assim, mas Deus não dá nada que a gente não suporte, assim, eu acho que, assim, Deus escreve certo por linhas certas e eu peço muito força a Ele. E mexeu muito comigo no sentido de que, meu Deus, eu falo muito para Deus, assim, me ajuda a tomar a decisão correta, porque nós estamos representando pessoas ali dentro. Isso é muito sério. Tudo que é muito lidado, muito será cobrado. E a gente tá ali, as pessoas não, assim, acho que não entendem muito a função da gente. A gente não tá ali para ser servida, a gente tá ali para servir. Por isso, ser parlamentar para mim não é nem um pouco glamuroso, sabe? Assim, eu não vejo isso como uma coisa, legal, não é. Mas também a gente tá ali, então a gente escolheu estar ali, então, né? Eu fiquei, assim, feliz por algumas coisas que aconteceram no sentido da resposta, porque quando aconteceu, a gente já começou a se falar num grupo de parlamentares e eu, naquele momento, inclusive, pedi uma assembleia junto com alguns colegas, para o presidente Wellington. Falei, Wellington, acho que a gente precisa de uma sessão extraordinária para discutir o que está acontecendo. Aí alguns colocaram, não, vamos esperar, vamos ver o que vai dar, porque talvez a gente não precise fazer uma sessão. E quando foi de manhã, que a gente, né, da madrugada a gente não conseguiu dormir, a gente viu que saiu a questão do afastamento do Ibanez. Aí nós pedimos novamente. Foi quando o presidente Wellington se manifestou no grupo e chamou uma reunião extraordinária para as 9 horas da manhã de segunda-feira. Nós fizemos essa reunião remota, muitos deputados fora de Brasília, porque a gente só tem praticamente janeiro para sair de Brasília, né? E vocês estão de recesso ainda estamos também, né? de recesso e a gente discutiu ali. E a nossa, né, angústia era muito grande, porque é uma intervenção, né? Então, uma intervenção é algo muito grave. Inclusive, inicialmente, a intervenção ela seria em todo o Distrito Federal.
E é onde, inclusive, dissolver, inclusive, o poder da Câmara Legislativa. Então, Caramba. e aí decidiram depois uma coisa menos drástica, né? De fazer na segurança. Então, A intervenção, desculpe te interromper. A sim, intervenção, ela é o último ponto antes de um estado de sítio ou algo do sim. tipo? Ele é a última tentativa ali. Tá. E aí, por exemplo, como a intervenção ela foi feita em um setor, é como se aquele setor, por exemplo, a segurança não passa mais pela governabilidade do DF. Tá. Agora, pode ter uma intervenção de todo o DF. Nisso, todas as secretarias, todos os estados de poder do Distrito Federal perderiam a sua atuação, o seu poder constitucional. Chegou até essa conversa. Chegou. Então, tudo ia ficar a cargo do governo federal. Então, como eu acho que a questão foi tão importante, e aí nessa reunião a gente decidiu chamar uma sessão extraordinária, muito sabiamente, do Wellington. Inclusive, ele pegou um voo correndo, veio para Brasília. A gente fez a sessão, né, na segunda-feira, às 15 horas, 15h30. E nós precisamos dar uma resposta social. Uma coisa que eu bato muito na Câmara, que é um desejo muito grande meu, é a questão da independência da Câmara. E a questão da resposta social. Então, a gente, inclusive, antes de começar a sessão, já tinha protocolado um pedido de CPI. A CPI é uma maneira da gente falar assim, poxa, existe indício de que alguma coisa deu errado. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi por querer, se foi omissão, se foi prevaricação. Eu não sei, mas algo deu muito errado. Então, se há indício, é o nosso dever constitucional investigar. Por isso a questão da CPI, né? E, assim, para minha surpresa, a gente realmente, acho que todas as pessoas querem que investigue, inclusive o próprio governo. Então, eu tive conversando com alguns secretários, com a própria governadora em exercício, e eles querem que investigue. Então, é bom, vamos investigar e precisamos investigar com muita cautela para que a gente tenha oportunidade de todos os parlamentares estarem representados nos seus blocos, para que a gente não tenha só um lado ou outro, que às vezes fala, né? Então, a gente tem conversado, acho que a gente tem tido entre os colegas um certo alinhamento em relação a isso, o que traz uma certa, né, um pouco de paz nessa angústia toda que a gente está vivendo. Alguns colegas, né, assinaram o impeachment, né, do Ibanez, né? Alguns partidos. Que nem eu falei para você, eu vou muito por uma linha de diálogo e uma linha daquilo que eu acredito. Certo. Eu acredito que existem os estágios, né? Então, a gente vai investigar. No momento que você investiga e acha algo, aí a gente precisa punir. Aí sim, nós vamos para o impeachment se necessário e não tem problema nenhum em assinar. Mas eu acho que, né, cada fase é uma fase. Então, tem todas as questões jurídicas, políticas, cada um trabalha politicamente de uma maneira. Eu trabalho na política numa linha daquilo que eu acredito, que eu tenho paz comigo mesmo, com aquilo que eu represento. Então, não assinei sim a CPI. E pedimos também, né, o meu partido é o PSB, o meu partido, inclusive, né, o ministro da Justiça é do meu partido, o Capelli é do meu partido, que é o interventor. Sim. Então, o Dino tem conversado muito com a gente. A gente, até por isso eu propus na Câmara que fosse feita uma comissão que, pelo nosso artigo regimental, é uma comissão especial que pode fazer com que a casa, ela acompanhe coisas fora da casa, em situações atípicas e de recesso. É exatamente o que a gente está enfrentando. Sim. Então, eu protocolei, né? Não sei o que o presidente vai decidir, porque a Comissão também de Segurança ontem se reuniu querendo fazer pela própria Comissão de Segurança, mas estamos à disposição para compor com os colegas. E numa maneira também de tentar abrir essa porta para que a Câmara, como sendo uma entidade que representa Brasília, possa estar também acompanhando, junto ao interventor, todos os passos que estão sendo feitos, entendeu? Os relatórios, o que está sendo feito, o que aconteceu, aonde que as pessoas que foram presas estão, é uma preocupação nossa também, né? Então, assim, eu sou enfermeira, eu acho que o cuidado está dentro de mim. Então, a gente sabe, né? Foram presas muitas pessoas, né? Então, a questão logística do Distrito Federal também está muito caótica. Então, essas pessoas estão tendo dificuldade realmente para comer, assistência à saúde. Então, tá tudo muito complicado no DF, moço, muito mesmo, sabe? O problema, ele não morreu ali na destruição, né? Ele vai perdurar durante muito tempo. Muito tempo. Né? Você acha que é irreversível? O que aconteceu é irreversível do ponto da forma que a gente trabalha a segurança pública hoje, da forma que a gente trabalha o próprio protesto, que é a manifestação, que é algo, né, democrático e algo que é constitucional. Você acha que a gente chegou num ponto sem volta? A gente vai ter que mudar algumas regras, a forma da gente poder
agir perante algumas situações? Ou não é grave nesse ponto? Eu acho que inicialmente sim. Uhum. Eu acho que assim, é uma questão até que a própria intervenção tem mostrado. Nós vamos devolver a Secretaria, a Segurança para o Distrito Federal quando a gente vê que a gente pode fazer isso. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas eu acho que muda, assim. Uma coisa que eu fico muito triste com, inclusive, que você traz na sua fala, é que uma coisa que eu sempre defendi, como democrata mesmo que eu sou, é a questão de você poder se manifestar. Uhum. A questão de você poder protestar. Isso é uma coisa constitucional, é uma Sim. coisa que nós demoramos tantos anos para conseguir, para lutar por isso. Quantos brasileiros morreram para ter esse direito? Então, isso é muito triste. Mas, como você mesmo falou, aquilo não foi um ato de protesto, uma manifestação. Aí a gravidade de tudo, né? E a ofensa à democracia, que é o que dói em quem é democrata. Né? Então, assim, eu acredito que a gente vai ter que mudar algumas coisas, a gente vai passar aí um tempo para a gente, talvez, né? Como eu falei, a minha sensação é que a gente está doente estruturalmente, a gente está doente socialmente, a gente está doente como seres humanos. Em algum momento, a gente se perdeu, em algum momento a gente perdeu essa questão da empatia, do que nos faz humanos. Então, eu acho que vai demorar, né? Agora, uma coisa que eu queria até deixar aqui registrado, Monchi, é que a gente fez muitas mobilizações pelo Piso Nacional da Enfermagem e muitas a gente fez ali, no Congresso. Muitas. A gente fez na rodoviária, a gente fez no Congresso, a gente fez após os hospitais. Uhum. E vou falar para você uma coisa. Como a gente teve dificuldade ali. Alguns atos a gente foi proibido do carro de som. Eu tenho até algumas imagens minhas com megafone, porque eu não podia falar no carro de som. Caraca. Algumas a gente teve dificuldade, inclusive ônibus que vieram de fora, a gente teve dificuldade de instalar banheiros químicos e a gente teve muita dificuldade de descer. A gente sempre tinha que fazer nas nossas marchas, nas nossas passeatas, virar ali na frente da Praça das Bandeiras. A gente não podia descer para a Praça dos Três Poderes. E eram grupos pequenos, assim, de 5 mil. O que a gente colocou mais foi 5 mil. E na sua maioria, mulheres. A gente não conseguia descer para a Praça dos Três Poderes. Logo o policiamento vinha, proibia, sabe? Falava, não pode de jeito nenhum, vocês descerem, vocês vão. Então, assim, a gente não entende, né, realmente, assim, o que acontece. Porque a gente, com um grupo de enfermeiros, não consegue descer para a praça, né? Isso é tão, sei lá, é meio esdrúxulo até. Bem rapidamente, que eu sei que a gente está no tempo, mas você pode até responder só sim ou não. Se tudo isso, toda essa manifestação, em vez de patriotas, enfim, em vez dessa galera fossem professores e enfermeiros, seria a mesma coisa? Seria a mesma tratativa? Não! Sim ou não? Eu só não vou alongar, porque eu sei que teria uma super resposta aí. Mas, Deise, muito obrigado. Muito obrigado pelo papo. Eu agradeço muito você ter disponibilizado esse tempo para vir aqui. Eu sei que o nível da loucura que tá para a agenda de todo mundo, enfim, de tudo que está acontecendo. E eu deixo também a oportunidade para você falar para aquela câmera ali alguma coisa que você queira para o público que está assistindo. Alguma coisa? Pode cantar? Você pode fazer o que você quiser. Ai, Izzy, não deixa eu cantar, não? Pode. Isso, ela pode cantar? Então. Não, gente, é porque assim, o meu sonho era ser cantora, mas eu fui ser professora e enfermeira. E assim, Muxo, meus alunos são obrigados a me ver cantando. Eu dou aula para cursinho, né? Então, me ver. Então, na verdade, eu queria agradecer. Eu queria agradecer primeiro, assim, me sentir em casa aqui. Ótimo, obrigado. Adorei o espaço. Acho que você percebeu que eu gosto de falar, né? A professora nata, né? Gosto de falar. Mas eu queria dizer para vocês, contem comigo. Contem comigo. Eu não vou aqui prometer muitas coisas, porque, como eu falei, assim, as pessoas não entendem muito aquilo que uma deputada distrital pode fazer, mas eu não tenho medo de trabalhar. Eu trabalho muito e eu amo cuidar de pessoas. E política é cuidar de pessoas. Eu quero que vocês entendam que o gabinete está aberto. Ah, mas não é uma pauta da saúde, mas é uma pauta importante para você, para sua cidade. Venha fazer parte dos 300 aqui da gente, que a gente quer fazer realmente um mandato participativo para vocês trazerem a demanda de vocês. E eu nunca vou jogar para a galera. Aquilo que eu puder fazer, eu vou falar, eu posso fazer, é regimental, vamos lutar juntos. Aquilo que não puder fazer, eu vou falar o porquê que eu não posso fazer, não vou te enganar, né? E contem comigo, e conto com as suas orações, com os seus pensamentos positivos, vai me visitar, vai me dar um abraço. Você falou que é muita gente de fora da saúde, então, uma última coisa, Muxo. Sim.
abrace a enfermagem brasileira. Abrace. Eu costumo brincar que só conhece o enfermeiro, um técnico de verdade, quem precisou, quem é casado com uma, porque vê o tanto que a gente trabalha. Se você não é, mas você com certeza um dia vai precisar de um profissional de enfermagem. Você é sociedade, você é Brasil, você é um brasileiro. Abrace a enfermagem brasileira. Nós estamos precisando de vocês e nós não somos heróis. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, deputado, e boa sorte nessa nova caminhada. Obrigada, se Deus quiser.